Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Elisamar. Nós estamos servindo a Deus em uma igreja chamada Apostólica Manancial, aqui no Jardim ABC, no distrito de Goiás, cidade ocidental. Gostaria de trazer para você uma reflexão bíblica sobre a unidade da igreja, né? A gente sabe que a igreja ela é uma extensão da graça de Deus na comunidade, na sociedade. Mas, infelizmente, nós temos observado que muitas pessoas têm sido, vamos dizer assim, vítimas de dores, de mágoas na igreja, né? No que nós conhecemos como igreja. E eu quero ser bem franco que quando isso acontece, é sinal de que a igreja não está vivendo uma vida biblicamente saudável. É sinal de que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, não tem liberdade para agir numa igreja que machuca, que fere as pessoas, em vez de fazer o contrário, em vez de promover saúde, saúde mental, saúde física, em vez de promover alegria, em vez de promover comunhão, em vez de fazer com que o amor seja realmente, vamos dizer assim, um vínculo da comunhão da igreja, né? Então eu gostaria de fazer uma reflexão para você sobre essa questão da unidade da igreja, da comunhão da igreja. E para fazer essa reflexão, eu escolhi alguns poucos textos bíblicos para a gente começar a fazer essa reflexão. E o primeiro texto sagrado que nós vamos comentar é sobre o que está escrito lá em João capítulo 10, versículo 10, principalmente na parte B do versículo, que diz assim, na minha Bíblia, da versão King James, nós temos um texto que vai falar de uma maneira um pouquinho diferente, mas com um sentido semelhante daquela que nós estamos acostumados a ver na versão Almeida, né? Na versão João Ferreira de Almeida. O versículo 10 da parte B, do versículo 10 também, vai dizer assim, eu vim para que as ovelhas tenham vida e as tenham em plenitude, né? E vida em plenitude. A versão Almeida, de João Ferreira de Almeida, diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amados, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E Jesus Cristo é o cabeça, o orientador, aquele que administra, aquele que governa, aquele que orienta, né? Então, a igreja como um corpo, o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, seria o nosso segundo texto sagrado, capítulo 13, que a igreja ele é um corpo composto por muitos membros, mas que todos estão ligados em relacionamento, em comunhão com esse corpo total. E termina que o olho não pode dizer ao ouvido que não precisa dele, assim também como a mão não pode dizer ao pé, ou o pé não pode dizer à mão que ambos não precisam uns dos outros. Nós precisamos, né, uns dos outros. A mão e o pé estão ligados ao mesmo corpo, embora sejam membros diferentes, com funções diferentes. Assim também é na igreja. Pessoas com funções diferentes estão ligadas ao mesmo corpo e, portanto, devem trabalhar para um mesmo propósito, para a saúde, para o crescimento, para o aperfeiçoamento do corpo, ou seja, da igreja. Então, não poderia haver uma pessoa que entrou na igreja doente, vindo lá do mundo, do pecado, né? Da maldição do pecado, do sofrimento do pecado, do fardo pesado do mundo, não poderia acontecer, não poderia ocorrer que ela chegasse à igreja e em vez de ela encontrar uma libertação, uma mudança de vida, uma restauração da sua vida, encontrar problemas que viessem a piorar a sua vida. Não seria, vamos dizer assim, condizente, não seria, vamos dizer assim, normal isso acontecer na igreja.
né, quando isso acontece na igreja, porque a própria igreja, né, que nós podemos dizer assim, a dita igreja não está vivendo uma vida biblicamente saudável. O relacionamento da igreja com Deus não está sendo um relacionamento correto. Talvez essa igreja esteja se relacionando mais com o mundo do que com Deus. E por isso, as marcas do mundo estão em evidência e não as marcas de Deus. Então, que nós possamos aqui fazer uma reflexão sobre esse processo de vida cristã que nós vivemos na igreja. A igreja é uma família, é um corpo. E ela deve se unir, ela deve se abraçar. Nós devemos encarar a realidade da vida cristã como uma comunhão, como um processo de unidade, para que haja um único pensamento, um único propósito na vida da igreja, e a igreja possa ser um modelo, e a igreja possa realmente ser a luz do mundo e o sal da terra, como Jesus nos ensinou. Eu quero ler o texto de 1 Coríntios 13 e alguns versículos para que nós possamos ver o que Paulo ensina aos coríntios no capítulo 13 do que seria realmente a unidade na diversidade, ou seja, a igreja com pessoas com funções diferentes, vivendo uma vida com o mesmo propósito para a glória de Deus. Né? Capítulo 13, nós vamos estar lendo o versículo 18 até o versículo 20 e um outro versículo, o versículo 26, diz assim: Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O versículo 26 diz assim: Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. É para ser assim, igreja. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, para que quando eles estiverem em situações difíceis, nós possamos nos colocar no lugar deles e lutar juntos para vencermos juntos e depois de ser honrado, nos alegrarmos juntos. Tá? Que Deus em Cristo vos abençoe, que essa reflexão bíblica seja um alerta para você que está sofrendo, que está sentindo dores, que está em momentos difíceis, mesmo estando em uma convivência eclesiástica na igreja. Eu quero te convidar a refletir sobre esse assunto. Jesus trouxe vida e vida em abundância, vida em plenitude. Jesus não te chamou para deixar o fardo leve e ter um fardo pesado. Ele veio te trazer um fardo leve. Ele veio tratar o teu coração, mudar a tua história. Então eu te convido para você ir até o encontro com Cristo e você começar a perdoar, a amar, a tratar bem as pessoas, porque quando você é curado, quando você é sarado por Deus, você passa a sentir o prazer em servir a Deus e amar as pessoas como você mesmo, tá? Que Deus em Cristo te abençoe mais uma vez. Amém.